Olá, meu irmão, minha irmã, 28 de outubro, segunda-feira. Hoje a igreja celebra a festa dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu, que eles possam interceder por nós. Aliás, hoje à noite vai ser transmitida a missa direto da Capela São Judas Tadeu, aqui do Santuário São José de Alto Piquiri, e você pode acompanhar por esse canal do YouTube. Você que me encontra pela primeira vez, seja bem-vindo por aqui. Inscreva-se, ative as notificações ao longo aqui da palavra, do padre, da homilia. Deixe o seu joinha, o seu like, o seu comentário. Isso nos ajuda bastante, tá bom? O evangelho de hoje, Lucas 6, do 12 ao 19, e diz assim: Naqueles dias Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados das suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje, então, São Simão e Judas Tadeu, não Judas Iscariotes, né? 2 apóstolos. Apóstolo significa enviado. Enviado em nome de alguém como testemunha daquele alguém, né? Então Jesus tinha um grupo de discípulos, diz o Evangelho. Do meio desse grupo de discípulos, de pessoas que já seguiam Jesus, ele escolhe 12 para serem os seus enviados, recebem o apostolado, o envio, para representar Jesus. Mas o Evangelho de hoje nos fala, então, que isso, em primeiro lugar, é fruto da oração e do desejo de Jesus. Jesus que passa uma noite toda orando a Deus para escolher 12 homens. Jesus quis na terra algo visível, hierárquico, comunitário, né? Mas com diversidade de dons, carismas, competências, que é a igreja. E dentro da igreja, que é a comunidade dos discípulos, nós temos os apóstolos. Então aqui está o dom do sacerdócio. E isso nasce do coração orante de Jesus. A igreja, tal como ela é, nas suas estruturas, na sua hierarquia, e o sacerdócio, é fruto do coração de Jesus, da oração de Jesus. Daí ele escolhe 12, dá o nome de todos eles, e aí, nessa lista, nós temos o Judas, filho de Tiago, que é o Judas Tadeu, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor, se tornou traidor, porque se perdeu ao longo do caminho. E hoje é dia, meus irmãos e minhas irmãs, de rezarmos pela igreja, rezarmos uns pelos outros, por todos os batizados, mas rezar de modo especial por aqueles que receberam a graça do sacerdócio, o sacerdote de Cristo. Porque Judas Iscariotes, que se tornou traidor, ele não começou o traidor, mas ele foi se perdendo ao longo do caminho, né? O Evangelho diz que a multidão vieram para ouvir Jesus serem curados das suas doenças. Por que Judas Iscariotes, o traidor, e ele tinha uma miséria, né? Era o relacionamento dele com o dinheiro. Por que não continuou ouvindo Jesus? Por que não pediu para Jesus curá-lo disso? Diz ali, e todos aqueles que estavam atormentados por espíritos maus foram curados porque tocavam Jesus. Por que Judas Iscariotes não confessou o espírito mau que o atormentava? Meus irmãos, muitas vezes as nossas máscaras, as nossas vergonhas, o personagem que a gente assume vai nos afundar, né? Vai nos afundar. A religião pode ser algo que nos cura, mas também pode ser a máscara que nos esconde. Quem garante que os outros apóstolos não tiveram conversas difíceis com Jesus? A Bíblia não conta todas as coisas. A gente pode se permitir imaginar uma outra coisa. Quem garante que o outro Judas, então, o santo de hoje, o Judas Tadeu, um dia não conversou com Jesus e não expôs uma fragilidade moral dele, em alguma área da vida dele, e ali Jesus acolheu, curou? Não é? A Bíblia não diz, mas pode ter acontecido. O que a gente sabe através da Bíblia é que Judas Iscariotes, que se tornou o traidor, tinha um problema grave com o dinheiro. Lá no Evangelho de São João diz assim, é que Judas era ladrão e roubava o dinheiro da bolsa. Todo mundo já estava sabendo, né? Mas ele nunca confessou isso, ele nunca admitiu isso.
Ele nunca admitiu por qual espírito mal ele era atormentado. Se escondeu, teve vergonha, o que vão pensar de mim, porque agora eu sou um apóstolo? Enfim, nós nunca podemos perder, queridos, o temor a Deus e um relacionamento filial com Deus. Isso, de modo especial, é uma tentação na vida de um padre. Perder o temor, usar tudo isso como máscara, né? Perder a reverência pelo sagrado e se afundar sozinho. E Judas se transformou no traidor. Mas nós temos o Judas Tadeu e temos o Simão, que foram santos, mártires. Conseguiram amar Jesus até o fim. Por quê? Porque no caminho com Jesus, e depois no Pentecostes com a vida do Espírito Santo, eles foram sendo curados dos seus defeitos, das suas mazelas, e a caminhada de um discípulo é isso. É permitir que o Mestre vá nos curando, nos libertando. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós recebeu feridas ao longo da vida, cada um de nós abriu brechas para o inimigo de Deus, mas a caminhada com Jesus é mais forte do que tudo isso. A caminhada com Jesus cura tudo isso. Desde que a gente caminhe como discípulo e não como um personagem, né? Talvez foi isso que aconteceu com Judas Iscariotes, ele virou um personagem. Ele se perdeu dele mesmo antes de tudo. Quando ele aceita o chamado de Jesus, ele não aceita o chamado de Jesus para ser traidor. Lá no início, não era isso que ele projetava para a vida dele. Igual quem casa não casa achando que vai separar. É ao longo do caminho ao longo do caminho a gente se perde muito na vida. Mas olha lá o que a multidão ensina, o povo mais simples ensina. Vou até grifar aqui com o meu verde palmeiras. Vieram para ouvir Jesus, serem curados das suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também eram curados. E a multidão toda procurava tocar Jesus, porque dele sai uma força que cura. Tocar Jesus na Eucaristia que a gente comunga, tocar Jesus na oração pessoal, tocar Jesus na meditação da palavra, e tudo isso que eu entendo da palavra agora eu transformo em prece. Tocar Jesus através da intercessão dos santos e santas de Deus que rezam por nós, como eu posso rezar por você, São José pode rezar por nós. E nisso tudo Jesus vai nos tocando, porque em Jesus existe uma força. Quando a gente peca, a gente diz, pequei porque você sabe, né, padre? Homem é fraco, mulher todo mundo tem fraqueza. Mas de Jesus sai uma força. Busquemos essa força, meus irmãos. Busquemos a força que cura e que nos sustenta, até mesmo, se preciso for, no martírio. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.